Olá, boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nesta noite. Mais um momento precioso na presença de Deus. Momento onde nós vamos meditar naquilo que é a palavra do Senhor, a verdade de Deus em nossas vidas. Momento muito precioso, meus irmãos, de meditação da palavra. Mais uma casa de paz da Igreja Nova Unção de Deus. Estamos reunidos no nome do Senhor para exaltar o nosso Deus, para ouvir os conselhos do nosso Senhor, meditarmos na palavra de Deus em nome de Jesus. Desde já quero agradecer a vida de todos vocês, a Deus, melhor dizendo, pela vida de todos vocês que vão estar conosco nesta noite. Já chegou aqui o Gabriel, já chegou aqui a Rayane, a Elisângela. Boa noite a todos vocês, em nome de Jesus, que Deus abençoe. A dona Rosângela, que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Desde já quero agradecer a Deus pela vida e pela família de todos vocês. Obrigado por tudo, de estarmos juntos, compartilhando a mensagem do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando desse alimento maravilhoso. Dona Rosana, Deus te abençoe. Gostaria de pedir agora a vocês, em nome de Jesus, Paulo Coutinho, Ana Beatriz Santos, que é minha esposa, que está assistindo junto com minha filha, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Gostaria de pedir a vocês que abrissem uma sala de vídeo, agora neste momento, compartilhasse a mensagem do Senhor. Agora nós somos evangelistas do Senhor. Evangelizar, meus irmãos, levar a palavra de Deus para que entre nos lares das pessoas, para que junto as pessoas venham ouvir e meditar na palavra do Senhor. Hoje vai ser um momento precioso de meditação na palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar junto com vocês. E eu incentivo mais uma vez vocês a abrir uma sala de vídeo, a compartilhar essa palavra. Já está conosco Dona Alda, boa noite. Ricardo, boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu ia dizendo, a palavra de Deus, ela é um alimento. A cada dia que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, ou seja, meditar naquilo que Deus tem a falar conosco, a falar ao nosso coração. Por isso que é muito importante nós nos separarmos nesse momento em que vocês estão ouvindo a live. Se separa, pega a Bíblia Sagrada, abra na sua mesa, onde você estiver, mas tem um momento de separação, um momento de meditação da palavra, meditar naquilo que Deus quer falar conosco. Momento de oração, momento de comunhão para com o Senhor. É um momento muito importante, meus irmãos. E nós temos o alimento diário. Nós temos o alimento na segunda-feira, nas nossas lives, da segunda-feira, 8 horas da noite. Nós temos o alimento na terça-feira, como hoje, 8 horas da noite. Nós temos o alimento amanhã, às 8 horas da manhã, no templo, lá na igreja. E às 19h30. Amanhã é o único dia da semana que muda um pouco, que é mais cedo um pouco, que vai ser transmitido direto da igreja. Já na quinta-feira, voltamos às nossas lives novamente às 8 horas da noite e na sexta-feira às 8 horas da noite. Então é um momento muito precioso, momento de meditação da palavra de Deus, momento de estarmos juntos, reunidos, para que juntos venhamos a nos alimentar e também levar a palavra para as outras pessoas, evangelizar, olha, vai começar uma reunião, uma casa de paz da nossa igreja Nova Unção de Deus. É um momento precioso de meditação da palavra. Eu gostaria que você estivesse ouvindo, que você estivesse vendo essa live, compartilhando junto conosco. Faça esse papel em nome de Jesus. Quantas pessoas estão aí precisando de ouvir uma palavra, ouvir a oração, participar de uma oração? Quantas pessoas estão necessitadas aí, de sedentas para ouvir a palavra de Deus? E nós temos a ferramenta nas mãos agora neste momento. Abra mais uma vez uma sala de vídeo para que junto venhamos a compartilhar da mensagem para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe desde já todos vocês. Eu quero fazer o meu agradecimento a Deus pela vida de todos vocês em nome de Jesus que estão conosco. Marco Antônio já chegou aqui conosco. Eu quero agradecer a Deus pela vida até mesmo daqueles que juntos colocam seus comentários, mas passa às vezes despercebido. Às vezes nós não conseguimos ver. Tem pessoas que nas lives que eu fiz, que fizeram seu comentário. Eu peço desculpa a vocês que eu não comentei, mas que não apareceu aqui para mim.
Por exemplo, nosso pastor lá do Morro do Coco, da Igreja Nova Unção de Deus, pastor Ricardo, esteve conosco na live em que eu fiz. Eu quero fazer um agradecimento a Deus pela vida do Senhor, pastor Ricardo, em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando, o Senhor, a sua família, o seu ministério, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela fidelidade de vocês nessas lives junto conosco, nesse momento precioso de estarmos a meditar na palavra de Deus. E hoje, para a meditação da nossa palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos falar sobre o coração dividido. Nosso coração, ele tem que estar inteiramente voltado para o Senhor, para que nós venhamos a viver as maravilhas de Deus, viver o momento precioso que Deus tem na nossas vidas, a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que estar com o coração inteiro voltado para o Senhor. Pastor Marcos já está conosco, que Deus abençoe, a paz do Senhor, pastor, em nome de Jesus. O Sávio está conosco, a paz do Senhor, Sávio, Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos meditar hoje sobre o coração dividido. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, meus irmãos, mas estão com o seu coração dividido. O seu coração não está inteiro no Senhor. E é isso que nós vamos meditar hoje. O perigo que muitas pessoas sem perceber correm quando o coração dela está dividido. Muitas pessoas, muitas das vezes, pedem a Deus que haja manifestação da glória dele sobre a vida, sobre a família, em alguma área de nossas vidas, e muitas das vezes o nosso coração ele está dividido. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que hoje Deus moveu ao meu coração. Se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Eu quero meditar com vocês, falar sobre o coração dividido. O perigo das pessoas que estão caminhando, mas que estão tendo seu coração dividido. Não estão totalmente com o seu coração voltado para Deus, voltado para o Senhor. Isso pode ser perigoso na nossa caminhada, perigoso no nosso ministério, perigoso em todas as áreas da nossa vida, porque nós precisamos que o nosso coração esteja voltado. Aqui nós vamos meditar na palavra, em 2 Crônicas, capítulo 25, vamos meditar no versículo 1 e no versículo 2. O versículo-chave da nossa mensagem é o versículo 2, de 2 Crônicas 25. Você que achou, vamos meditar junto agora, em nome de Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Era Amazias, de idade de 25 anos, quando começou a reinar. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. Diz no versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração que inteiro. A palavra de Deus diz que o rei Amazias, ele tomou posse do seu reinado, ele tinha 25 anos de idade, quando ele sentou no trono. Ele foi o sucessor do seu pai Joás. E ele, quando ele começou a reinar, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A palavra de Deus, ela é bem clara e objetiva a nos afirmar. Ele era temente a Deus, conhecia a palavra, conhecia a lei do Senhor. Ele não era uma pessoa leiga nos ensinamentos do Senhor. Ele era uma pessoa que tinha um entendimento daquilo que era a vontade de Deus, a verdade de Deus. Porém, a Bíblia muito me chama a atenção, nesse versículo 2, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o seu coração inteiro. Eu estava meditando hoje, aqui nesse texto, inclusive eu ministrei lá em Magé também, sobre esse texto, e Deus começou a ministrar o meu coração e me trazer um entendimento. Pessoas que têm o coração dividido, pessoas que têm o seu coração dividido. Aqui no versículo 3 de 2 Crônicas 25, nós vemos claramente, a Bíblia demonstra claramente que tinha algo dentro do coração de Amazias que fez com que o Senhor colocasse aqui na palavra de Deus, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com seu coração totalmente voltado para Deus, voltado para o Senhor. Esse é um perigo. E no versículo 3 diz assim, olha o que estava dentro do coração dele. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, ele fez o que, igreja? Matou os seus
servos que feriram o rei seu pai. No versículo 4 ele diz assim: porém, não matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerás os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Então ele entendia da lei, ele sabia da palavra, ele é temente a Deus, porque veja o que aconteceu. O que tinha dentro do coração de Amazias? Tinha um sentimento de vingança, um sentimento de vingança contra os servos que conspiraram contra o pai dele, Joás, e vieram atentar contra a vida dele. E esse sentimento estava dentro do coração de Amazias. Veja que Amazias esperou o seu reino ser confirmado, esperou ele sentar no trono, esperou vir a autoridade sobre a vida dele, o poder sobre a vida dele, e depois ele veio e tentou contra os servos, ou seja, contra os servos que tentaram contra o pai dele. Por isso que o coração dele estava totalmente dividido. Mais à frente um pouco você pode ver, relatar, se você ler do versículo 14 em diante, você vai ver que a ira do Senhor se acendeu contra ele. E ele não ouviu a voz do profeta que Deus tinha enviado. Esse é o problema, meus irmãos. E eu estava meditando agora, antes de começar a live, no capítulo 24, o porquê aconteceu. No capítulo 24 diz que Joás, quando começou a reinar, ele reinou muito novo. E tinha um homem chamado Joiada, um sacerdote, aqui 24, segundo Crônicas capítulo 24, no versículo 1 e 2, diz assim: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Beceba. E fez Joás, olha o que diz a palavra do Senhor, o pai de Amazias, olha o que diz: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Isso aqui me chamou a atenção agora à tarde, que eu estava meditando nessa palavra, porque Joás, ele tinha uma pessoa que o acompanhava, era um sacerdote da parte do Senhor, e todos os dias do sacerdote Joiada, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha só que interessante. E podemos ver isso, esse cuidado, como Joiada tinha do rei, nós podemos ver isso da nossa igreja, em nome de Jesus. Nossa igreja tem um diferencial, não é melhor do que as outras, não é isso que eu estou dizendo, mas nós podemos ver pelo diferencial, pelo cuidado que nós temos para com as ovelhas do Senhor, o cuidado que nós temos de acompanhar as ovelhas do Senhor. Veja que o interessante, estamos falando aqui do pai de Amazias. Porém, quando morreu o sacerdote, aqui diz, a Bíblia é bem clara, mas quando o sacerdote Joiada, ele veio a morrer, no versículo 17, diz assim: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu os príncipes, e diz assim: e deixaram a casa do Senhor. Olha só o que aconteceu depois da morte de Joiada, depois da morte do sacerdote que estava acompanhando o rei. Até então o rei está fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, e depois que tudo isso aconteceu, o que aconteceu, meus irmãos? Os príncipes vieram e seduziram o coração do rei, e o rei deu ouvido, Joás deu ouvido. Nós vamos chegar até Amazias, meus irmãos. O que aconteceu para Amazias guardar aquilo dentro do seu coração? E o coração dele está dividido diante do Senhor. E entrou esse sentimento. Então Deus levantou, se você continuar lendo, eu não vou ler todo o texto, isso é para você meditar depois, o que realmente aconteceu, para que o coração de Amazias estivesse o quê? Dividido. E assim na igreja existe muitas pessoas com o coração dividido, entram com algo dentro do seu coração, entram com um sentimento, não vou dizer que é um sentimento de vingança, mas pode ter pessoas que estão ouvindo essa live agora neste momento, que está com o mesmo sentimento que Amazias estava. Pode haver pessoas que estão com outro sentimento dentro do seu coração, por isso o seu coração está dividido. Nós não podemos dividir o nosso coração, nós temos que entregar o nosso coração, a nossa vida para o Senhor em nome de Jesus.
Boa noite, dona Andréa. Boa noite, Guilherme, Denise. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você está entendendo a palavra? Muitas das vezes nós queremos ver a manifestação da glória de Deus sobre nossas vidas. E Deus está pronto para manifestar o poder dele. Deus está pronto para realizar as obras dele, o propósito dele na nossa vida. Porém, muitas das vezes, nós precisamos vigiar a motivação do nosso coração. O nosso coração tem algo que está atrapalhando o agir de Deus. O nosso coração tem algo que está dividindo a nossa adoração a Deus, a nossa comunhão com Deus. Nós que temos que nos examinar, meus irmãos. Amazias presenciou tudo isso. O pai dele passou por esse momento, mas o pai dele abandonou o Senhor. Até então o pai dele, nós vimos aqui na palavra, Joiada, o sacerdote, conduziu o rei, ou seja, conduziu o rei na retidão do Senhor, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, depois que o sacerdote veio a falecer, morreu, então o que aconteceu? Os príncipes de Judá, outros homens que não tinham parte, vamos dizer assim, com Deus, fez o coração do rei mudar. Então o rei mudou e deixaram de buscar o Senhor. Por isso que aconteceu isso. Porém, diz no versículo 20, meus irmãos, assim: e o Espírito de Deus revestiu Zacarias. Zacarias quem era? Filho do sacerdote Joiada. Deus revestiu o filho do sacerdote Joiada. Entenda para a gente chegar no texto, para a gente chegar na conclusão. Entenda como tudo aconteceu. O porquê Amazias, quando sentou no trono, mandou logo destruir os servos. Mataram os servos de quem? Os servos que mataram o pai dele. Mas porém, aqui houve vingança após vingança. Por quê? Porque deixaram o Senhor, porque deixaram de buscar o Senhor, porque deixaram o seu coração se corromper, deixaram algo entrar dentro do seu coração. E hoje, nos nossos dias, não é diferente, meus irmãos. Deus está pronto para fazer o milagre na sua vida hoje, em nome de Jesus. Porém, eu e você precisamos entender: o meu coração está inteiro voltado para o Senhor, o meu coração está voltado para Deus verdadeiramente, para viver as promessas de Deus, para viver os sonhos de Deus na minha vida. Como ontem o pastor Marcos pregou, os sonhos de José foram os sonhos que Deus colocou no coração de José. Então ele permaneceu firme. Por que José permaneceu firme? Porque o coração de José era entregue totalmente a Deus, era temente a Deus. E aqui nós podemos ver que Amazias também era temente a Deus. Nós podemos ver que Amazias também tinha conhecimento da lei do Senhor, tinha conhecimento da palavra do Senhor. Nós não estamos falando de uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, não. Nós estamos falando de uma pessoa que conhecia a lei de Moisés, conhecia os mandamentos do Senhor, conhecia a palavra. Porém, a Bíblia é bem clara quando diz em 2 Crônicas 25, no versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Peraí, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas diz: porém não com o coração inteiro. E aí no versículo 3 e 4 e em diante, mostra o porquê o coração de Amazias não estava inteiro. Esse foi o perigo. Esse foi o perigo, que Amazias tinha algo dentro do seu coração. E assim, meus irmãos, volto a dizer novamente, pode haver eu, você, nós, pode haver alguém aqui no nosso meio hoje, meditando nessa palavra, que esteja com algo dentro do seu coração, alguma coisa dentro do seu coração, que está atrapalhando o agir de Deus, está atrapalhando a sua comunhão com o Senhor, que faz o seu coração ficar dividido. O nosso coração não pode ficar dividido. Eu entreguei a minha vida para Jesus, entreguei a minha família para Jesus, eu entreguei o controle da minha vida para o Senhor, e eu preciso continuar confiando em Deus em nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga graças a Deus, meus irmãos. Esse é o perigo. E é por isso que nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra. A palavra não tem faltado para cada um de nós. Basta eu e você meditarmos. Hoje Deus está falando conosco sobre o coração dividido, o perigo de uma pessoa ter um coração dividido, um coração que não está inteiro com o Senhor. Um coração que não está inteiro com o Senhor, ou seja, tem alguma coisa dentro do coração, como tinha no coração de Amazias, que fez o coração dele dividir. Ele não conseguia, tinha algo no coração dele, e ele estava premeditando aquela situação. No coração dele estava o quê? Quando eu tomar posse do trono, quando eu tomar posse do meu reinado, quando eu for revestido desse poder como rei, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou acabar com todos aqueles
que tentaram contra a vida do meu pai. Eu vou acabar com todas essas pessoas. Ele tinha um sentimento de vingança dentro do coração dele, e ele cumpriu esse sentimento de vingança. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não temos que pagar o mal com o mal. É ou não é, meus irmãos? Como Jesus venceu? Jesus venceu o mal com o mal? Não, Jesus venceu o mal com o bem, amando. O amor de Deus superou todos os obstáculos que fez Jesus na cruz do Calvário vencer. Foi pelo amor, e é pelo amor que nós temos que vencer em nome de Jesus. Se Amazias continuasse fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, sem seu coração estar dividido, Amazias seria mais abençoado ainda por Deus. É ou não é, meus irmãos? Boa noite, João. Deus abençoe você, meu irmão. É ou não é, meus irmãos, minhas irmãs? Se Amazias estivesse com seu coração totalmente voltado ao Senhor, o que aconteceria? Aconteceria que Amazias, ou seja, o seu reinado, Deus iria abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Jeremias, o profeta do Senhor, um dia Deus mandou Jeremias escrever uma carta. E essa carta para os cativos que estavam na Babilônia. Deus mandou eles plantar vinha, Deus mandou eles seguir a vida deles, Deus mandou eles casar-se, continuar a vida deles. E eles estavam dentro da Babilônia. Porém, nessa carta que Deus mandou Jeremias escrever, havia uma promessa, e essa promessa também ela pode se cumprir na minha e na sua vida. Se você hoje se tem alguma coisa dentro do seu coração que está dividindo o seu coração, se você tirar isso de dentro do seu coração, você pode viver o melhor de Deus. Por quê? Porque uma promessa que Deus fez ao povo dele, e hoje também, se nós tomarmos posse dessa promessa na nossa vida, nós vamos viver o melhor de Deus. Jeremias capítulo 19, abra por favor, 29 melhor dizendo, Jeremias capítulo 29. Em Jeremias 29, como eu digo para vocês, uma carta de Jerusalém aos cativos da Babilônia. Então, nesse texto, Deus está expressando, está conduzindo o povo dele que estava cativo dentro da Babilônia, e Deus falou para o povo, olha, faz tudo conforme está escrito, que Deus vai te abençoar. Mas nós vamos meditar em Jeremias 29, no versículo 13, que diz assim, meus irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor, um versículo muito conhecido, ainda falando do coração inteiro, voltado para o Senhor. Diz assim, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso, que igreja? Coração. Olha o que Deus está dizendo, e buscar-me-eis, vocês me buscam, e vocês vão me achar, se vocês me buscar com todo o seu coração. E diz no versículo 14, a parte A apenas, a primeira frase diz assim, e serei achado de vós, diz o Senhor. É uma promessa. Deus estava prometendo aqui ao povo, prometeu, e se o povo buscasse ele com todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu pensamento, buscasse ao Senhor, o achariam. Achariam como, meus irmãos? Veriam a manifestação da glória de Deus. Como o pastor disse ontem, sonhos, nós temos sonhos, e nós vamos ver o nosso sonho, nossos projetos se realizar quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração. Você entendeu a palavra? Mas Amazias, ele pereceu. Por que ele pereceu? Ele pereceu porque ele deixou algo dentro do seu coração que no meio da sua caminhada veio atrapalhar ele. Ele deixou algo dentro do seu coração, aquela mágoa, aquela amargura, aquele sentimento por causa que aquilo que acometeu contra o pai dele, ele deixou aquilo dentro do seu coração, e ele tinha um sentimento de vingança. Meus irmãos, os sentimentos muitas das vezes atrapalham o agir de Deus nas nossas vidas, atrapalha o agir de Deus na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa parentela. Nós temos que ter o coração inteiro para o Senhor. Quem entendeu, diga graças a Deus. Você que está aí assistindo a live, diga glória a Deus, meus irmãos.
É promessa de Deus. Aqui Deus está prometendo. Aqui Deus está falando para o povo dele que estava exilado na Babilônia, que estava passando por aquele momento difícil. Deus já tinha determinado: 70 anos vocês vão passar por isso. Mas Deus falou para Jeremias, o profeta: faz isso. Envia uma carta, e essa carta eles lá vão ler e meditar. E Deus diz no versículo 13, volto a dizer novamente, diz assim, o quê? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Porque muitas das vezes uma pessoa está sentindo a ausência de Deus? Porque muitas das vezes nós oramos, pode acontecer de nós orarmos e não sentirmos. Porque muitas das vezes as pessoas oram pedindo a manifestação da glória de Deus e não vê. Porque pode ter algo dentro do nosso coração que está impedindo de nós vermos o agir de Deus na nossa vida. Você entendeu a palavra, meus irmãos? Não faça como Amazias. Amazias, rei de Judá, tinha tudo para dar certo, mas ele já sentou no seu trono com um sentimento dentro do seu coração. Qual foi o sentimento? O sentimento de vingança. E isso atrapalhou a caminhada de Amazias. Fez com que Amazias, Deus depois levantou o profeta, fez com que Amazias vencesse, tivesse uma vitória, mas ele tomou os deuses dos inimigos e se prostrou perante ele. Então Deus levantou um profeta, e quando Deus levantou o profeta para falar para ele: vem cá, você está se prostrando diante desses deuses que não pôde nem salvar o povo dele? Meus irmãos, isso aqui é tremendo demais. O que o coração dividido faz? Por favor, rapidamente, volte lá em 2 Crônicas capítulo 25. Olha o que aconteceu, meus irmãos. 2 Crônicas capítulo 25. Eu quero ler esse versículo com vocês para vocês entenderem. Diz assim, no versículo 15: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhes um profeta, que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das suas mãos? Olha só, por que você buscou os deuses do povo? Porque você tomou os deuses do povo, esses deuses do povo que não pôde livrar nem o povo deles, e você vai se prostrar. E diz assim: sucedeu que falando-lhe ele, lhe respondeu. Olha só, falando-lhe o profeta da parte de Deus para ele, o rei falou assim, e sucedeu que falando-lhe ele, lhe respondeu. Olha a resposta do rei: puseram-te por conselheiro do rei. Olha o que o rei falou: cala-te, porque te feririam. Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruíste, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. Meus irmãos, olha só o que o coração dividido faz na vida de uma pessoa. Um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, que buscava o Senhor, que conhecia a palavra, que buscava o entendimento de Deus. O coração dele estava dividido, tinha algo dentro do coração dele. Ele não buscou em Deus tratar aquilo que estava dentro do coração dele, para que ele buscasse o Senhor com todo o coração, para ver a glória de Deus se manifestar na vida dele. Ele preferiu continuar com o coração dele dividido. Deus levantou um profeta para alertar ele, levantou um servo dele para alertar ele, para abrir os olhos dele, porém os olhos dele estavam como que fechados, e ele até repreendeu o profeta: vem cá, cala-te agora neste momento, fica quieto. Você quer me dar conselho? Fica quieto. E quantas das vezes Deus usa o altar para falar conosco, usa o altar de Deus, usa os servos dele para falar conosco, para que nós venhamos abrir os nossos olhos. Mas muitas das vezes, quando o nosso coração se fecha ou se divide em alguma situação, nós fechamos os olhos para o Senhor e tapamos o ouvido. O rei não quis ouvir o que vinha da parte de Deus. Esse é o perigo. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias: buscar-me-ei. É uma promessa de Deus, meus amados. É uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Buscar-me-eis
e me achareis, quando você me buscar com todo o vosso coração. Você que toma posse dessa verdade, diga amém, diga graças a Deus. Agora eu gostaria de orar pela vida de vocês neste momento, orar junto com vocês. Gostaria que você aí neste momento curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos, para que nós venhamos a orar agora neste momento em nome de Jesus. Oremos assim: Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, Senhor, pois só tu és e sempre será digno de toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor falou conosco hoje sobre um coração dividido, sobre pensamentos divididos, que leva-nos a tomar atitude como Amazias tomou. Senhor, é muito tremendo que a tua palavra diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 25, no versículo 2, que Amazias fez o que era reto aos teus olhos. Ele conhecia as leis, ele conhecia a tua palavra, ele sabia que existia um Deus vivo que tu eras, que o pai dele serviu esse Deus por muito tempo. Meu Deus, e quando chegou no momento, ele estava com o seu coração dividido, porque ele tinha algo dentro do seu coração, um sentimento de vingança. Neste momento, Senhor, que nós estamos orando aqui, Pai, pode haver pessoas, meu Deus, que participaram dessa palavra, dessa comunhão, que está com algum sentimento dentro do seu coração, meu Deus, que está dividindo o coração dela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida dessas pessoas, Senhor. Se tem alguém assim, meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo sentimento contrário, tudo aquilo que está dividindo o coração dessa pessoa, fazendo com que ela não venha a prestar adoração totalmente, a se entregar totalmente ao Senhor. Meu Pai, eu repreendo todo esse sentimento contrário agora, tudo aquilo que não provém do Senhor, que venha a cair por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, que o teu nome seja glorificado através da vida dessas pessoas, que a manifestação do teu poder, da tua glória, do teu poder de cura, de libertação, de restauração, Senhor, venha se manifestar agora na vida do teu servo, da tua serva, porque nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos o Senhor falar conosco, Pai. Aqueles, meu Deus, que estão com ouvidos tapados, seja destapados os ouvidos deles agora em nome de Jesus Cristo, sejam os olhos deles abertos, os olhos espirituais, em nome de Jesus, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Oramos, meu Deus, pela casa, pela família dessas pessoas. Oramos, meu Deus, te pedimos a bênção do Senhor. Estendemos a nossa oração para todos os moradores do Brasil e do mundo, Senhor. Que a manifestação da tua graça, da tua misericórdia venha, meu Deus, se manifestar sobre a vida dessas pessoas. E que haja, meu Deus, cura hoje, nesta noite, libertação, restauração de vidas para glorificar e exaltar o teu nome. Assim eu te entrego a vida de todos em tuas mãos, e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe todos vocês, que vocês meditam nessa palavra. Amanhã nós teremos a nossa live diretamente da igreja, às 19h30, em nome de Jesus. 8 horas da manhã teremos a reunião. Se você quiser ir à igreja amanhã de manhã cedo, às 8 horas nós teremos a reunião, e às 19h30 nós teremos também a reunião. Inclusive a gravação vai ser às 19h30 em nome de Jesus. Rua Abílio José de Matos, número 1721, no centro do Porto da Pedra. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando em nome de Jesus. Que todos vocês venham ser grandemente, mais ainda abençoados por Deus, para a glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela vida de todos vocês, e que vocês venham a compartilhar as mensagens que vocês estão sendo alimentados para edificar a vida das outras pessoas. E é no nome de Jesus que eu falo isso, para a glória de Deus. Toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus, fiquem na paz, em nome de Jesus. Até amanhã, fiquem todos com Deus.